da senhora do Sim. Do senhora do Sim. Assim eu conheci, ouvi uma certa feita do padre, porque o Sim foi o sim dela que deu permissão para que nós estivéssemos aqui. O Sim de Maria. E ela diz assim: o Senhor nos abençoe e instrua dessa hora em diante. A minha boca passa a servir ao verbo de Deus, a plenitude da sua vontade santa e sábia, que corresponde às necessidades gerais. Eis que estáis reunidos por compromisso, aliança poderosa que sempre une os iguais de sentimentos, para que seja beneficiada toda a humanidade. Respeitamos todas as mães que estiveram no mundo. A sagrada missão de dar oportunidade a vários espíritos de retornarem à Terra. Uma oportunidade singular que é feita a partir da modernidade. Então nós vamos render graças a Maria de Nazaré nesse dia, em homenagem a todas as mães. Maria nasceu numa cidadezinha bem pequenina, a 120 quilômetros de Jerusalém, de nome Nazaré, todos sabemos, né? E foi um alvoroço. Os pais dela, quando Maria nasceu, toda a população começou a perceber o prodígio que estava acontecendo. Era uma menina especial. Ela vivia num outro plano, muito mais adiantado que o nosso, quando ela foi chamada pelo nosso Criador para que ela viesse ao nosso planeta dar vida ao Cristo, ao Messias. Então ela deixa esse plano muito mais refinado que o nosso para vir até nós cumprir essa missão. Juntamente com ela veio um outro espírito de muita grandeza, de nome que aqui foi conhecido como João Evangelista, que foi o último dos apóstolos a ir embora. Ele que escreveu inclusive o Apocalipse. Ele foi um dos médiuns de Jesus Cristo. Ele recebeu, através do Cristo, todo o Apocalipse, assim como Paulo escreveu as cartas também, que praticamente eram psicografias inspiradas por Jesus. Ela não teve muito difícil, não era tão fácil de se viver e de confessar sua fé, sobretudo como cristãos. Houve realmente um levante muito grande, uma movimentação enorme em Nazaré com a chegada de Maria, porque mesmo em tenra idade, ela já tinha um verbo forte, uma vontade muito ligeira, e ela trazia mensagens do alto de que ela estava vindo, mas que depois dela viria o Messias. Ela já trazia essas notícias e as pessoas ficavam maravilhadas de ouvir. Os pais de Maria, Eli e Ana, eles viveram entre os essênios. Os essênios eram uma fraternidade que foi criada 500 anos antes de Jesus. Moisés, ainda no Egito, ouvia do pai alguma coisa como: prepara a minha chegada, prepara o caminho do meu filho. E ele entendeu que ele deveria, dessa criação desse caminho, criar uma fraternidade. Nós sabemos que a textura, a matéria, porque esses nossos ícones, tanto Maria quanto o próprio Cristo, eles eram feitos de uma matéria muito tênue, muito leve, muito superior à nossa. Tem um pastor que diz que o Cristo é o Sol e é uma energia imensa. Nós, seres humanos, que detemos, dentre todos os nossos 7 corpos, uma partícula de Deus, nós somos deuses também, não estamos, mas somos. E
tinha então uma matéria muito refinada. E para que ele fosse abrigado no útero de uma mulher, essa mulher também tinha que ser bastante forte e ter uma textura, uma matéria muito forte. Os essênios, eles viviam na mata, na floresta, na natureza. Eles não tinham um templo como nós temos, uma casa. Eles viviam na natureza e viviam de tudo que a natureza dava. Viviam exatamente nessa condição. E eles estavam preparando o caminho. Maria precisava desse contato também, porque a troca de energia, o sacrifício que esses seres fazem para virem até essa nossa dimensão tão densa é muito grande, diante da leveza que eles têm. O Cristo, para ele vir até nós, ele teve que se transformar muito e baixar muito a vibração, porque a densidade que habita ao nosso redor, ela é muito densa, é muito pesada. E ele tinha uma origem muito refinada, assim como Maria. A fraternidade dos essênios, viu saber que Moisés ouviu a voz do Pai, ouviram muitas coisas sobre os dias vindouros e a promessa de bênção nos caminhos do homem na terra. Dessa forma, Deus disse a ordem secreta de valorização consciente. Nós sabemos que Jesus ele não tinha condição, ele viveu apenas 3 anos publicamente. Os outros 30 anos ele viveu recluso, parte entre o pai e mãe, os avós, e depois ele foi viver também com os essênios. As inquirições que houveram, porque Maria, como havia uma movimentação muito grande em Nazaré, e havia um amontoado de gente que ia para lá para conhecer aquela menina que dizia-se seria a mãe do Messias, começou um levante muito grande. E em Jerusalém, como eles não queriam de forma alguma que acontecesse isso e nem acreditavam, eles resolveram levar Maria para o templo. Vieram até a casa dos pais e disseram que ela deveria ir para o templo para ser cuidada no templo de Jerusalém. Isso foi feito, não havia muito o que discutir, porque eles foram incisivos, não era um pedido, era uma ordem que se dava. E naquelas ocasiões, no templo de Jerusalém, havia como que excomungar as pessoas, havia como que praguear várias gerações quando você não atendesse aquilo que estava sendo colocado. Então Maria, em tenra idade, foi viver no templo de Jerusalém. E ela era muito inquirida pelos grandes de Jerusalém, né? Eles diziam: mas quem és tu? E o que dizem a respeito desse Messias? O que você sabe? E ela dizia: meu Senhor, tudo que eu ouviste do nosso querido Rabino, que foi um rabino que acompanhou o nascimento dela, e ele viu grandes prodígios quando da chegada dessa criança, se ele falou e ouviu, é verdade. E o testemunho disso vos é oferecido pelo que eu fiz. Devo repetir que se o Messias vem à terra, é para consertar o que se encontra fora do lugar. Em contrário, diz, ele não viria. E eles não entendiam como é que uma menina em tenra idade poderia ter tanto conhecimento e falar a minha propriedade sobre aquilo que ela recebia de Deus. O futuro das religiões é acompanhar a evolução dos homens. A elas cabe o direito de ajudá-las, se não fizerem, se não ficaram como peças de recordação na história da humanidade. Ela já dizia, então, naqueles tempos, que as religiões deveriam acompanhar o progresso da humanidade, de alguma forma. Mas Maria, no tempo, ela perturbava tanto aqueles senhores de Jerusalém, que eles acharam melhor que ela retornasse para casa, porque ela inquiria muito, e ela falava que em Jerusalém havia muito aquela coisa do dízimo
e eles tiravam tudo que você tinha, tipo, a criação que você tinha que levar para o templo e deixar para eles. Tudo que você tinha de um certo valor, você tinha que oferecer ao templo de Jerusalém. E Maria falava sobre isso, assim como Cristo depois veio falar sobre os abusos, as cobranças de tudo que era cobrado, os dízimos, os impostos que eram cobrados, de todas as formas. Dada a perturbação sentida por muitos dos rabinos tradicionais daquela casa, resolveram que Maria deveria retornar ao seu lar. Mas ela não seria expulsa de Jerusalém e retornar a Nazaré simplesmente. Porque se ela voltasse a Nazaré simplesmente, tudo iria começar de novo e todo aquele amontoado de pessoas que iam até Nazaré para acompanhar, para saber, para discutir, para conversar e ouvir daquela menina tantos prodígios que ela tinha para falar da criação, eles resolveram que o melhor seria que ela voltasse sim, mas que ela se casasse. E eles então iriam escolher alguém para desposar Maria. Maria ficou 7 anos no templo, dos 7 aos 14 anos. E com 14 anos fizeram com que ela voltasse para casa, mas foi acompanhada pelos rabinos mais influentes de Jerusalém, que foram até lá comunicar ao pai que eles haviam decidido que ela deveria se casar. Foi realmente uma coisa chocante, uma menina com 13 para 14 anos sendo obrigada a se casar, e eles também escolheriam o marido. O marido seria José ben Jacó, também da linhagem de Davi. Ele era essênio, mas ele frequentava o templo, e a mãe dele o ensinou a manusear as ervas. Ele sabia muito banhos e chás, sabia cuidar das pessoas de diversas formas através da natureza, com ervas que a mãe havia ensinado. E ele era viúvo. E o templo entendeu que José seria o melhor partido para Maria. Pai Muni, que era o líder dos essênios, recebe Maria com carinho e transmite as regras da casa entre os essênios. Todo aquele que recebemos aqui nessa comunidade deve obedecer às nossas regras, porque, na verdade, os pais de Maria queriam que ela fosse ter com os essênios, que ela fosse iniciada. Entre os essênios você passava todo o dia praticamente estudando aquilo que era os livros que haviam escritos, os pergaminhos que haviam escritos, em oração, e sempre ouvindo palavras que eles traziam desde os tempos de Moisés sobre a primeira revelação, que é o Velho Testamento. Maria retornava ao seu lar, e os essênios já sabiam dessa decisão, vão em visita à casa de Eli para dizer à família que na verdade ela estava sendo devolvida para casa, mas que já havia um plano. Maria vai conhecer o templo e a eternidade dos essênios. Sabemos que os sacerdotes vão chamá-la para o templo, mas dessa vez com outras intenções, que era para que ela desposasse José. O pai disse: olha, eu vou conversar com ela e a gente vai ver, é uma surpresa para a gente, né? Ela é tão jovem. Não, nós não estamos pedindo nem, nós queremos comunicar a missão do tempo. Ela vai se casar. E eles não sabiam nem quem era o marido, né? Quem seria E eles também disseram que eles já tinham essa pessoa que era o José. Ele é um dos terapeutas de nossa ordem. Ele era um terapeuta da ordem dos essênios. E isso, os essênios, o Baruni, que era o líder dos essênios, comunicando à família que José havia sido escolhido e que ele pertencia ao templo, mas ele também era um membro do templo dos essênios. Maria não ficou nada satisfeita com isso. Ela estava brincando quando o pai chamou em casa e falou que o tempo havia decidido, e ela ficou muito melancólica, muito triste,
deixou de brincar, perdeu muita alegria, porque não tinha nenhuma intenção, ideia de aos 14 anos se casar. Mas qual era a intenção do tempo? Como o Cristo ou o Messias deverá nascer de uma virgem, fazemos com que ela se case com um dos nossos, e aí acaba essa confusão, essa história de que através de uma virgem virá o Messias. Era de família de camponeses e tinha a honra de fazer parte da linhagem de Davi. Era grande conhecedor de épocas, desse menino, que era iniciado por sua mãe, Era então um terapeuta, esse José ben Jacó. Os amigos vão a Nazaré e decretam que ela vai se casar. E marcam o tempo que a família tinha para se preparar, mas ela iria se casar. Foi muito difícil para Maria, muito duro, mas eles ameaçaram perseguir toda a geração dos pais de Maria até a 7ª geração, se isso não acontecesse. Não tinha muita escolha. Então eles vão até o templo conversar com o líder do templo lá dos essênios, porque Maria está muito chocada com essa decisão. E eles vão ao templo, Eli e Ana vão ao templo com Maria, e chegando até lá, eles se sentam, começam a conversar e tudo, e nessa ocasião, sem saber daquela visita, José também estava no templo. Ele havia ido até lá, sobre o que foi informado, e ele foi informado: você vai se casar, e nós já temos amor. Ele falou: mas como assim? Então você vai se casar? E ele foi até lá para se aconselhar sobre o que estava acontecendo. E aí ele foi orientado que aquela era uma decisão que já havia sido tomada mesmo, e José obedece às diretrizes do Todo-Poderoso e será feliz. Se deseja vencer, vence primeiro a ti mesmo. É uma boa forma de nos mostrar que a gente esperneia, a gente saculeja, a gente reclama, mas de um modo geral, o Todo-Poderoso, ele combinou uma caminhada com você. E essa caminhada, ela deverá ser cumprida por nós e em função do que está ao nosso redor, de tudo que está ao nosso redor. José foi procurado novamente pelos sacerdotes, foi determinado a ele que ele desposasse Maria. Os sacerdotes marcaram o casamento. Maria ficara desse compromisso subindo um pouco melancólico. E com José não era diferente, também ficou muito estranho, né? Aí no templo, Maria estava lá com os pais e José estava lá também, só que ele não a tinha visto, ele nem sabia que ela iria lá porque não havia sido combinado. E num dado momento, o que acontece é que José vem até o salão maior, onde eles ficavam, e lá ele vê Eli, Ana e Maria. E ele teve um choque, porque o sol que habitava a estrutura toda de Maria era uma coisa muito grande. E ele, tendo conhecido aquela que ele desposaria e o papel que ela tinha perante a humanidade, ele desfaleceu. Tamanha a energia toda que habitava aquele ser esplendoroso que era aquela menina ainda de 14 anos, mas que era um ícone espetacular. Os sacerdotes ficaram satisfeitos, porque sempre era pregado que o Messias nasceria de uma virgem, mas se ela se casasse, acabou aquela conversa. Maria, que a paz esteja contigo agora e sempre. Maria se casou e muito breve tempo, começaram alguns prodígios. José meio que escondido dela, os dois não tinham assim uma afinização, ela estava ainda muito triste, e até que chega o Gabriel, o arcanjo Gabriel, vai até ela e diz: eis que és bendita entre todas as mulheres, por teres sido escolhida para receber em seu seio a luz da vida de todas as criaturas da terra. Houve um
levante enorme, porque havia muitos espíritos que estavam querendo impedir que Maria viesse à terra. E depois, como aconteceu dela vir, queriam impedir que o Cristo nascesse. Então foi retirada uma enormidade de espíritos que estavam querendo impedir que tudo isso ocorresse. E eles foram retirados, então, do plano, foram exilados com a promessa do Divino Pai que eles teriam outra oportunidade. Eles começaram a nascer nos anos 50. Serás o símbolo de todas as mães da terra e guia de todas elas naquilo que existe de mais sagrado. Em todos os tempos da humanidade, sempre foram feitos enxertos diversos para que nós pudéssemos avançar, para que nós não perdêssemos a fé, para que nós tivéssemos pujança e percebêssemos sempre a presença de Deus. Jerusalém sempre foi uma terra onde vieram todos os profetas, e muitos prodígios, e muitas informações nos vieram de lá. Muitos foram os fatos que ao longo do tempo foram trazendo muito até nós, como a gente teve há bem pouco tempo a presença entre cada um de nós aqui de um espírito que a gente ainda não tem nem a dimensão exata do tamanho dele. De tamanha singeleza, humildade e afinco naquilo que veio fazer, como Francisco Xavier. E todos nós temos um porquê, temos um sinal e temos um caminho a seguir, nisso que nós chamamos de reformar a nossa essência, para entender, compreender e se aproximar. E o tempo está cada vez mais curto. Jesus é, pois, o caminho do meio das futuras gerações. Jesus é o sol anunciado. É o que vem para purificar tudo o que está à nossa volta e transformar a nossa atmosfera. José tem notícias mais sublimes para te dar. Maria percebe que dentro dela já habita um ser, uma criança. E ela sabe que essa criança é o Messias. José havia sido informado que isso iria acontecer. Mas mesmo assim, ele estranhou muito. Porque uma coisa é quando a gente ouve falar e você vive exatamente essa realidade. Né? José, ainda que já houvesse ouvido do pai Muni as elucidações a respeito desse fato, não conseguiu suportar aquela verdade. O nascimento de Jesus acontece em Belém. Maria foi visitar a prima, que iria dar a luz a João Batista, e nesse retorno não foi possível aguardar, e acontece o nascimento daquela criança que era um sol. Ali era feita uma colisão entre o magnetismo estelar e dos animais, que desintegram as vibrações pesadas. Tudo foi muito bem colocado. A energia do Cristo de Deus era tamanha que sequer ele teria condições de viver entre nós. Maria teve que ser muito bem preparada, mas ela era de uma formatação diferente da nossa, muito maior, muito mais sublime. E o Cristo nasce num ambiente em que, quando ele chega, ele pode distribuir toda a energia que habitava ele, e que habitava aquele útero que sustentou Maria, que sustentou o Cristo, entre os animais e toda a energia da natureza. Então, também isso foi uma providência divina, porque eis que nasce de repente uma luz enorme, um sol magnânimo entre nós, que precisava dissipar energias para que conseguisse. Os animais ficaram em silêncio, mensageiros da luz ali estavam para assistir
assistência necessária no momento singular da humanidade, no ventre de Maria se acomodar até aquele momento com um verdadeiro sol. E esse sol agora está entre nós. Nos tempos de Moisés, ficou instituído que no 40º dia, depois do nascimento da criança, a mulher vai ao templo apresentar o filho a Deus e se purificar. O 40º dia do nascimento de Jesus, Maria vai ao templo de Jerusalém com José. E já era um absurdo que estava havendo em Nazaré, porque todos estavam indo a Nazaré para conhecer a família, de onde veio o Messias. E todos diziam: nasceu o Messias. De tudo que Maria pede. E Maria então vai ao templo. José de Arimateia toma os braços do Messias e diz: sinto que está no mundo e quem dirige o mundo. Glória vos damos, Senhor, estarei ao vosso lado, quero ser o braço onde podereis apoiá-los para dar testemunho e que o destino vos pedir. Aquelas pessoas que eram mais próximas tinham todo esse conhecimento e sentiam desde Maria aquele nascimento. Maria, assim que o Cristo nasceu, Jesus nasceu, ela se encolheu um pouco, ela era muito altiva e ela permitia que Jesus começasse a despontar como Deus. Nicodemos padecia de uma ulceração no tórax que muito incomodava. E no templo em Jerusalém, sentiu que algo acontecia com a lesão e depois constatou que a mesma havia cicatrizado, só com a presença da família de José, Maria e Jesus. A chegada do casal de Nazaré ao templo foi anunciada ao conselho dos sacerdotes, que haviam se reunido às pressas para conhecer e tentar dissuadir toda aquela história de que ali estava o Messias prometido. E então eles tentaram inquirir José, porque afinal de contas, se Maria desposou José, ela não é virgem. Se nasceu essa criança, e essa criança é filha do Altíssimo, não é filha de José. Então vamos inquirir José perante todos. O templo estava abarrotado de gente. Maria sentou-se bem à frente, Nicodemos a acompanhava, tinham alguns outros seguidores da família que estavam ali. Naquele tempo, então, eles resolveram se dirigir a José, em alto e bom som, dizendo: José, ouvimos, trazido por todos os ventos, que teu filho é o Messias prometido pelos profetas. Desde o nascimento da sua mulher, pelo que nos relatou o sacerdote, que era um sacerdote do templo, paira no ar essa afirmativa. Mas se a profecia aponta o nascimento desse filho de Deus por intermédio de uma virgem, como se explica isso, José? Como é que se explica? Você se casou com Maria e ela permanece virgem? E agora deu à luz ao Messias? O profeta Isaías mentiu então, ou não estamos sabendo interpretar as Escrituras? Dignos sacerdotes de Deus, dizia José, que o Senhor os abençoe a todos. Devo dizer-vos que sou verdadeiramente o marido de Maria. No entanto, quero vos relatar que o que se passou no nascimento de Jesus, que se encontra nos braços dela, e não sou eu o Pai, ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo. É interessante que, com toda a masculinidade que habita nós todos, José teve essa grandeza
ser amigo. Sim, eu sou o marido dela, mas eu não sou o pai dessa criança. Essa criança é como disseram os profetas. Ela nasceu de uma vida. Desejo muita felicidade para seu filho e peço aos anjos que o assistam no seu crescimento, na sua sabedoria, sem que ultrapasse o rei Salomão, o maior de todos. E ainda desejo saber como irão proteger essa criança dos curiosos que com certeza irão invadir Nazaré, e na verdade já sabemos que já invadiram Nazaré. Maria, nos seus 14 anos, com o bebê no colo, que eles queriam, na verdade, bom, se ficar caracterizado, se nós não conseguimos dissuadir esse povo de que essa criança é o Messias, tomemos eles para o templo e aí a gente dá cabo dele. Maria responde: essa criança é o Filho de Deus e, portanto, não devemos nos preocupar com sua segurança e sim confiar em Deus que o enviou para o nosso meio. Quanto a Jesus ser menor que o rei Salomão, como pedes, não sei se Deus vai atender esse seu desejo humano, porque o Messias já tem suas diretrizes traçadas. Precisamos aprender a pedir desculpas, a pedir coisas a Deus e nunca pretender interferir na sua sábia vontade. E Maria ainda acrescentou que Salomão, do que ela sabia, tinha lá suas atitudes bem humanas, que não eram dignas de um Messias. Isso ela disse no templo para todo mundo ouvir. Naquele momento destacou-se da multidão um homem grisalho de nome Simeão. Parando em frente a Maria, saudou-a respeitosamente e pediu para segurar o menino no que foi atendido. Erguendo o menino, exclamou: agora, Senhor, despeço-me de seu servo. Despeço-me em paz do seu servo. Conta-me que Simeão fora comunicado mediunicamente e não desencarnaria sem presenciar a presença do Cristo. Então, quando ele pôde tomar o menino no colo, ele já se dizia para o Criador que ele poderia seguir a caminhada dele. Foram realmente muitos prodígios, e inclusive a gente vai acabar. Houve uma preocupação bastante grande, a praça estava tomada de gente, havia uma preocupação grande de proteger a Sagrada Família, e havia o encontro com o povo, porque tinha mais gente fora do templo do que lá dentro, no povo. Estavam todos do lado de fora, esperando para ter um mínimo contato que fosse com aquela família e com aquele menino que se dizia ser o Messias. A fim de proteger Maria e a criança, dois sacerdotes pediam caminho por entre a multidão saindo do templo. José de Arimateia seguia na frente, José de um lado envolvia Maria com o braço e Nicodemos do outro lado, na retaguarda. Outros dois sacerdotes também ajudaram. Espalhou-se um perfume embriagador entre todos os presentes, como sinal da presença de um enviado de Deus. Uns cantavam hinos e outros deram glórias, mas o povo que estava ali começava a perceber que havia alguma coisa muito maior naquela criança e naquela família. Não havia como eles entenderem ou perceberem que tudo que havia sido dito era uma falácia. Se pressentia no ar a presença de um ser diferente naquele momento. Maria, descendo as escadas, percebe que a criança mexeu no seu morno regaço, oferecendo e absorvendo o calor de sua mão. Esticou o bracinho em direção a uma família que se encontrava ajoelhada. Havia uma família ajoelhada, pai, mãe e dois filhos, a
e pum, porque lá dentro já havia acontecido. Maria certificou-se de que eram todos leprosos. Quis retornar quando ouviu uma voz que lhe fez recordar o dia em que o anjo do Senhor lhe apareceu, saudando-a como sendo cheia de graça e assim expressando. Espalhou-se um perfume pregador de todos os presentes e sentiram o sinal da presença do enviado de Deus que tentava os cílios e tal. Eu não sei se eu voltei, deixa eu ver. Nesse momento que aconteceu, aí a gente ficou assim, quando ouviu uma voz que lhe dizia: permita que essa criança cumpra com os desígnios do Pai. E assim fez, e ela percebeu que Jesus retirava o braço de dentro daquele chale e dirigia o braço na direção daquela família que estava de joelhos, e imediatamente todos puderam perceber que a família foi curada. Quando na escola no tempo, eu dominava todos os assuntos, respondia a todos com firmeza. Todavia, quando concebi esse menino, comecei a me sentir pequena ante meu filho, desde antes do seu nascimento. Quando ele me chama de mãe, sinto-me que sou sua filha. José, meu marido, de vez em quando se esconde dele, por sentir-se igualmente pequeno na presença. E ele notou isso, muda rapidamente o modo de ser para esconder sua grandeza. Todos nós conhecemos a história de quando eles foram para a Semana Santa e Jesus se perdeu na multidão. José e Maria procurando desesperadamente, e ele já estava lá pregando entre homens de grande saber, né? E ele com muita autoridade e eternidade, conversando naturalmente. José, Maria e o filho de Jesus. O que aconteceu foi que Jesus foi estudar, então, foi ser iniciado, foi viver entre os essênios, porque a natureza dele era muito grandiosa e muito salutar, muito nobre, para que ele ficasse na cidade, nessa densidade que nós habitamos. Então ele foi viver entre os essênios. Durante o tempo em que ele lá esteve, ele foi tomando corpo, crescendo, e ele fazia muitas e muitas palestras, muitos chamamentos para todos, que eram reunia verdadeiras multidões na floresta, na mata, para ouvir as falas dele. Muitas e muitas vezes isso aconteceu ao longo de toda a caminhada, desde os 7 anos até que ele completasse 30 anos. Ele esteve recluso entre a floresta, com uma alimentação natural e dissipando toda aquela energia enorme que ele tinha entre as matas, as pedras, a água, de uma maneira que ele pudesse conviver mais naturalmente. A vida pública dele só iria começar depois dos 30 anos. Então ele esteve dos 7 aos 30 anos nessa condição. Todos sorriam, com o coração em Cristo, cantando a glória de Deus. Maria tinha muitos contatos com Jesus, porque Jesus, eu me lembro de uma passagem, aos 17 anos, Maria estava triste por estar longe dele, né? Sentia saudade, e ela pensou nele e imediatamente se fez uma telepatia. E Maria estava cuidando de leprosos, ela fez isso durante toda a vida dela, e Jesus lá nessas
nesses encontros que ele tinha com todo aquele povo que o acompanhava, ele para durante um tempo e ele percebe a mãe pensando nele. E muitas das pessoas que estavam com Maria, naquele momento atendendo aqueles doentes, percebem a presença do Cristo. Com 17, 18 anos, ele vinha em espírito até ela percebia a presença dele, ela conseguia sentir, né, o abraço dele, e depois ele retornava fazendo aquilo que ele tinha, e ela sorria, e as pessoas que estavam ao redor percebiam essa grandeza e esse contato maior. Jesus sai, portanto, aos 30 anos para a vida pública. Maria fez silêncio, olhou para o centro do templo, sorriu como criança, como mãe que tem nos braços pela primeira vez o seu filho. Jesus viveu tudo que ele viveu, esteve no templo, expulsou vendilhões, e eu acho interessante mais uma passagem dessa, porque Jesus expulsa os vendilhões e ele nos convida ao mesmo tempo para expulsar os nossos vendilhões, aqueles que habitam o nosso peito. É hora de nós expulsarmos esses vendilhões, aquelas angústias, aquelas contrariedades, aquelas coisas não tão boas que sentimos, a falta mesmo desse contato maior, as nossas mágoas, nossas tristezas, a falta de fé, de crédito na providência divina e em tudo aquilo que nós podemos fazer por sermos filhos dele e temos na nossa concepção toda, dentre todos os 7 corpos, nós temos uma parcela que ninguém se atreve a distingui-la ou citá-la ou estudá-la. É uma luminosidade que habita a nossa essência divina, que é a partícula de Deus. Todos nós temos isso dentro de nós. E é a isso que estamos sendo chamados, para fazer viver isso aqui, mas vencer o mundo como ele venceu. E transformar tudo à nossa volta com essa pequena partícula divina que habita a nossa essência. Todos sorriam com o coração então, e Maria pensou que somente ela estava vendo, mas assim não acontecia. De leve se escutava como que um rasgar de véu no ambiente da igreja, e Cristo apareceu para todos os presentes. Um perfume divino recebeu em todo o salão, os doentes tomados de emoção indescritível, ajoelharam-se em misto de levantamento e gratidão, percebendo a presença do Messias. A mãe de Jesus desceu seus joelhos à terra, beijando com ternura de mãe o filho que ali estava e que era percebido por muitos. Maria pegou nas mãos do Cristo, nas mãos do ancião, e sentiu vontade de beijá-las, o que fez com ternura. No mesmo instante, notou sinais de cravos em suas mãos. Olhou para os pés e viu a mesma coisa. Também havia sinal de cravos nos pés. Maria tinha algo em torno de ainda menos de 50 anos quando ela teve esse contato. Jesus nasceu com 14 anos. Jesus viveu 33. Pelas escrituras todas, ela tinha mais de 50. Tinha um pouco mais de 50 anos quando ela foi embora no plano divino. Ela quis gritar quando percebeu aquelas coisas, mas não conseguiu. Ele modificou-se e transformou-se em luz. Abriu os braços com toda a ternura e com o amor de um pai falou com limpidez do seu verbo de luz. Vem, mãe, meu pai
Pai quer que sejas a rainha dos anjos do meu reino. Jesus voltava, portanto, tinha um encontro com a mãe, veio buscá-la para ir cuidar dos anjos do reino de Deus. João Evangelista, aquele que fora colocado como Jesus ainda na cruz, dizia: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. João Evangelista, que havia vindo a esse plano juntamente com Maria, e que acompanhou durante todo o tempo, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, filho de Salomé e Zebedeu, irmão de Tiago. Ele ficou com Maria até esse tempo, foi o último dos apóstolos a ir embora. Ele estava com Maria quando Jesus veio buscá-la. Cumpriu, portanto, a missão com aquele que é considerado o mais afetuoso, aquele mais próximo de Cristo. E ele foi um médium de Jesus quando na ilha de Patmos escreveu o Apocalipse. Agradecemos ao Criador por sua presença entre nós. Agradecemos a todas as mães que fazem o papel de Maria de Nazaré. E tomara que nós consigamos perceber só um pouquinho da grandeza do amor do Pai para conosco, permitindo que nós tivéssemos esse contato. Que o Criador de todos nós fortaleça a fé de todas as mães que nos amparam na chegada desse tempo, que permitem que cada filho venha até, que os filhos percebam a grandeza, a magnitude e o tamanho desse sacrifício, mas um sacrifício sublime, de trazer ao mundo tantos filhos, para somar, mas nós não viemos aqui para passear. A nossa missão é propagar o amor de Deus para todos. A nossa missão é viver o cristianismo puramente. Como dizia Paulo, o apóstolo: já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Um bom e maravilhoso domingo das mães para todos. E o que seriam delas se não fôssemos nós? E o que seriam de nós se não fossem elas? Muito obrigado. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é composto de meditações e mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, gente.